Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica nós vamos conversar sobre desoneração da folha de trabalhadores. No fim de novembro, o governo vetou a lei que prorrogava até 2027 a desoneração da folha de empregados de 17 setores empresariais. Agora, uma parcela do parlamento se organiza para votar e derrubar o veto. O executivo justificou o veto, argumentando que a lei prevê desoneração de tributos sem indicar fonte que substitua a arrecadação perdida. Os parlamentares que defendem a medida argumentam que, sem ela, os empresários perdem o benefício e vão ter que demitir os trabalhadores. Para subsidiar o debate, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, elaborou estudo com dados do IBGE e mapeou os setores que mais empregam ou demitiram nos últimos 10 anos. Neste Agenda Econômica, eu converso com o pesquisador Marcos Heckscher, do IPEA. Marcos, muito bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Agradeço a sua presença. Olá, eu que agradeço. Uma ótima oportunidade estar aqui para conversar com você, Antônia Márcia. Muito obrigado. Marcos, vocês fizeram uma pesquisa, você coordenou um trabalho onde vocês usaram os dados do IBGE entre 2011 e 2021, exatamente para mapear aí quais são os setores empresariais que mais demitiram e que mais contrataram nesse período, aí, incluindo a pandemia. Muito obrigado. De fato, a gente publicou um estudo em setembro no IPEA, um estudo chamado Os Setores que Mais Desempregam no Brasil. Desempregam com des entre parênteses, que aí significa tanto os que desempregam como os que empregam no Brasil. Mas essa expressão não foi escolhida por acaso, foi escolhida justamente porque o debate público tem sido muito baseado na expressão os setores que mais empregam. O artigo procura demonstrar que não há nenhum dado que corrobore essa ideia. Os setores desonerados, eles não são os que mais empregam em nenhum sentido. Essa expressão poderia ter sido interpretada talvez de 3 formas. Ao longo do programa, eu vou detalhar um pouco mais cada uma delas, mas basicamente, só para pontuar essas 3 maneiras de entender os setores que mais empregam, a primeira delas seria os setores onde hoje estão muitos trabalhadores, ou a maioria dos trabalhadores. Há outros setores onde há mais trabalhadores do que esses. Segunda seria os setores que mais geraram empregos, aqueles que mais contribuíram com vagas adicionais ao longo do tempo. Não é o caso também, como nós vamos mostrar. E terceiro lugar, será que são então os setores mais trabalho-intensivos ou intensivos em trabalho? Ou seja, aqueles que precisam de mais trabalhadores para gerar o mesmo valor adicionado? Não, também não é esse o caso, porque há setores de todos os tipos nesse grupo de desonerado, desde os que empregam muito até os que empregam pouco. Tá, então para o nosso telespectador ter uma ideia, eu vou pedir à Bruna, nossa diretora de gravação, que coloque na tela uma lista, a lista que a gente fez com os 17 setores beneficiados com essa desoneração da folha. Obras de infraestrutura, né? Construção civil e obras de infraestrutura. A construção civil é aquela que pega mais construções menores, confecção e vestuário, o setor têxtil, fabricação, calçados, couro, né, mão de obra, matéria-prima, fabricação de veículos, equipamentos e máquinas e equipamentos industriais, proteína animal, o setor de call center, que aí aqui é um pouco mais serviço, né? Call center, comunicação, tecnologia da informação, tecnologia da informação e comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Esses são os beneficiados. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador qual foi o benefício que esses setores receberam em relação a todos os demais. Sim, quando um empregado tem um emprego formal, um vínculo formal numa empresa, a empresa tem que pagar uma contribuição previdenciária patronal. É a parte do patrão que ele contribui para a previdência social dos seus empregados. As empresas desses setores que acabaram de ser listadas, elas têm uma opção especial que não é oferecida aos demais setores,
que é escolher entre pagar essa contribuição de 20% sobre o salário, uma contribuição previdenciária que incide sobre o salário em 20%, ou fazer uma contribuição sobre a receita bruta, também entendida como faturamento da empresa, que aí pode variar de 1 a 4,5%, a depender do setor. Então, é uma contribuição que, em geral, é vantajosa. A empresa pode escolher, quando não for vantajosa, ficar com a contribuição original, mas, em geral, havendo a vantagem, elas optam pelo que é mais barato. Relembrando, sim, relembrando rapidamente, por que em 2011 esses setores foram desonerados? A lista não era exatamente essa em 2011, tá? A lista mudou ao longo do tempo, em função dos lobbies, das pressões sobre o Congresso Nacional. A lista começou pequena, chegou a ficar maior do que essa, depois diminuiu e já há bastante tempo são esses os setores que vêm se mantendo desonerados. Mas a ideia original, isso aconteceu quando o dólar no Brasil estava custando entre R$ 1 e R$ 2, estava barato o dólar. Ou seja, o real estava muito valorizado e aí o governo falou, bom, vamos tentar, para compensar essa valorização muito forte, pode ser que isso atrapalhe as exportações do Brasil e tal, então para a gente ficar mais competitivo, vamos criar aqui um benefício para alguns setores para eles serem competitivos no mercado internacional. Mas hoje o dólar já está na casa dos R$ 5 e a política se manteve. Ela seria temporária e foi sendo estendida, já está agora quase com 12 anos e o projeto é que ela seja estendida por mais 4 anos, apesar dela não ter gerado os benefícios que eram pretendidos, benefícios inclusive de gerar mais empregos, mais formalização e tal, nada disso aconteceu, e ela já custou algo em torno de 130 bilhões de reais para o país. Ou seja, dinheiro que deixou de entrar no caixa do governo e que não está sendo utilizado na prestação de serviços para a população. Exato, exato. Então há um custo, porque quando você faz uma desoneração, a impressão que as pessoas têm é que, bom, ficou mais barato contratar pessoas, que bom, mas essa desoneração nunca é gratuita, nunca sai de graça. Ela sempre vai ser paga por alguém. Ou alguém vai ter que pagar mais imposto em algum lugar para compensar que esse imposto deixou de ser recolhido, esse tributo deixou de ser recolhido, ou o governo vai ter que cortar algum gasto que precisa ser feito às vezes e que alguém vai perder com a falta desse gasto público, com a despesa pública, ou o déficit público vai aumentar. E o déficit público aumentando, ou o governo vai se endividar mais, vai aumentar a dívida pública, isso vai atrapalhar os juros, o crescimento, ou, por outro lado, isso vai pressionar a inflação. Então, alguém vai pagar a conta, sempre tem alguém pagando a conta. Então, para que alguns setores sejam desonerados, o resto da economia precisa pagar a conta e ela já custou 130 bilhões de reais no acumulado. Certo, nesses 12 anos aí, né, de desoneração. Eu vou pedir a Bruna para colocar uma outra arte que mostra que esse material que a gente está apresentando aqui é todo trabalhado a partir da pesquisa que você coordenou no IPEA, com dados do IBGE. Aqui são, então, 7 setores que mais empregam em milhões de trabalhadores. Então, na verdade, o comércio é o nosso maior empregador? Exato. Então, por exemplo, se cair no Enem amanhã, quais são os setores que mais empregam no Brasil? A resposta é mais ou menos essa que está aí na tela, porque esses setores juntos são 7 setores de 87 que o IBGE desagrega os dados, ele separa os dados em 87 setores. Esses 7 ocupam mais da metade da população brasileira, mais da metade dos trabalhadores do Brasil estão nesses 7 setores, enquanto os outros 80 setores dividem menos da metade dos trabalhadores. E nenhum deles é um setor desonerado, nenhum desses 7 é um dos setores desonerados. Agora, eu tenho um dado aqui que me chamou a atenção, que é a agropecuária como o segundo setor que mais emprega, e o que a gente lê, tenho lido em vários trabalhos, é que o setor agrícola do grande negócio extensivo, né, o agronegócio, como se chama, é um setor que tem reduzido e que não é um setor que emprega muito. Que setor é esse aí? O que abarca essa agropecuária aí? Bom, essa agropecuária inclui desde o agricultor familiar até a empresa multinacional agropecuária, tá? Todo mundo da agropecuária está aí. E é um setor que ainda emprega bastante no Brasil, mas como você falou, está perfeito, é um setor que vem empregando cada vez menos ao longo do tempo. Então, na fotografia, é um setor ainda grande em termos de emprego, mas o filme é um filme de muita redução nos empregos na agricultura. Eu até brinco que o agro está ficando cada vez mais tech
mas também está ficando cada vez menos pop, no sentido de que ele está incorporando cada vez mais tecnologia e tem cada vez uma menor população ocupada a cada ano que passa, a cada década que passa, já vem de várias décadas reduzindo o número de postos de trabalho. Então, se a comparação fosse feita diferente do que está nesse gráfico, a comparação não da fotografia atual, mas do filme dos últimos 10 anos, aí a agropecuária se destacaria como o setor que mais desemprega no Brasil, porque é o que mais fechou vagas nos últimos 10 anos foi a agropecuária. Quem mais desses que a gente tem aí, a gente tem o comércio como sendo o que mais emprega, mas é o que aumentou nesses últimos 10 anos, para a gente ver um pouco esse filme aí, esse movimento do emprego no Brasil. Sim, o artigo que eu publiquei lá pelo IPEA, ele fala das duas coisas. A gente, infelizmente, eu acho que a gente não preparou um gráfico sobre esse filme, né? Mas tem lá a lista dos que mais aumentaram o emprego nos últimos 10 anos e a dos que mais reduziram o emprego nos últimos 10 anos, tá? Entre os que mais aumentaram o emprego nos últimos 10 anos, também não há nenhum setor que tem a folha desonerada. Já entre os que mais fecharam empregos nos últimos 10 anos, sim, tem setor com folha desonerada. Então, o comércio, eu não me lembro agora de cabeça se ele está entre os 3 ou 4 que mais abriram vagas, mas são setores grandes e que estavam crescendo. Tá? Alguns dos setores grandes estavam diminuindo nesses últimos 10 anos. A construção, por exemplo, ela teve problemas em alguns subsetores da construção, porque foi um período de interrupção de obras, teve lava-jato, teve uma série de problemas, teve crise econômica uma atrás da outra, e o setor de construção respondeu a essas crises também fechando vagas. Mas, no agregado, setores desonerados, eles fecharam vagas em termos líquidos, eles diminuíram o número de vagas formais nos últimos 10 anos, enquanto o resto da economia aumentou o número de vagas. Então, não funcionou a política de fazer com que eles gerassem mais empregos. Ao contrário, eles geraram menos empregos e até fecharam empregos nos últimos 10 anos. Eu vou pedir à Bruna, a nossa diretora de gravação, para colocar aqui uma outra arte, porque aqui, então, entre os 7 maiores empregadores, a gente não tem os setores desonerados, mas vocês apresentaram no trabalho um gráfico e eu peguei alguns dados bastante reduzidos, mas até para a gente ter uma imagem que fosse mais legível, aqui sobre a participação dos setores desonerados, né? Aqui a quantidade de pessoas ocupadas em 2012, que é quando começou a vigorar a desoneração. Ela foi implementada em 2000, ela foi feita em 2011, mas começou a vigorar em 2012 até o ano de 2022. E aí a gente vê, então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é ocupados com distribuição previdenciária e os empregados com carteira no setor privado. Sim. Os ocupados, eles incluem todo mundo que está trabalhando, seja com carteira ou sem carteira, enfim, até empregadores e tal. Então, são todos os trabalhadores do Brasil, tá? Então, os setores desonerados, eles eram um setor de trabalho de mais ou menos 20% da população ocupada do Brasil há 10 anos, mais ou menos. Lá em 2012, que é a base desse artigo, né? Só que esse percentual deles diminuiu. Então, antes eles eram 1 em cada 5 trabalhadores estavam nesses setores desonerados, tá? Mas após uma década desse programa, esse percentual não aumentou, ao contrário, ele diminuiu. Diminuiu nesse conjunto de todos os ocupados, tá? A participação dos setores desonerados diminuiu nesse conjunto de todos os ocupados, mas diminuiu também, mais especificamente, o percentual naqueles que contribuem para a Previdência. Foi justamente o tributo que foi desonerado. Você supõe, bom, vou diminuir esse tributo, quem sabe isso não vai gerar muito mais trabalhador contribuindo para a Previdência naqueles setores que estão sendo beneficiados. Mas não foi isso que aconteceu. Eles reduziram a sua participação entre os contribuintes da Previdência. E a mesma coisa aconteceu com os empregos com carteira do setor privado. Tá? Então, a participação dos setores exonerados entre os empregados com carteira do setor privado também diminuiu, como mostram ali as últimas 2 barras do gráfico. Tá? Da casa de 22% para 19, alguma coisa, eu não consigo ver aqui a casa decimal. Mas nos 3 critérios,
diminuiu a participação dos setores desonerados, quando o que se esperava com a política e o que se alega até hoje é que esses setores estão gerando bastante emprego. Não, eles estão diminuindo a participação deles nos empregos, tá? Já não era a maior parte, era meio que 1 para cada 5 trabalhadores, e diminuiu ao longo do tempo. Então, a política não está tendo o resultado que era esperado e ela custa muito caro. Marcos, Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Quando o governo vetou a proposta, alegou também que o novo arcabouço fiscal prevê que as políticas, os benefícios oferecidos para setores empresariais, eles sejam avaliados de tempos em tempos. Vocês estão fazendo um primeiro estudo aqui, que já seria um piloto para essa avaliação. Qual é o período que vocês acham que vale a pena se avaliar uma política pública de incentivo para um setor empresarial? Bom, a avaliação de política pública tem que ser feita a todo momento. Antes da política começar, já se faz uma simulação, uma avaliação ex ante, né, antes da política. Enquanto a política está ocorrendo, depois que ela ocorreu, a avaliação tem que ser contínua. E esse não é o primeiro estudo sobre desoneração da folha, talvez seja o que é mais direto em desfazer as falácias que estão pautando o debate. Mas outros estudos foram cuidadosos em simular o que teria acontecido caso a política não existisse. E aí comparar o que acontece, aquele cenário contrafactual que teria acontecido na ausência da política. Tá? E mesmo esses estudos, de modo geral, quando encontram um efeito da política em termos não de criar mais empregos, mas de evitar uma destruição ainda maior dos empregos, alguns estudos encontram que ela conseguiu evitar uma destruição ainda maior de empregos nesses setores desonerados. Esse efeito de poupar demissões, poupar destruição de emprego é pequeno perante o custo muito alto do programa, que já acumula esses 130 bilhões que eu mencionei. Porque quando uma empresa é desonerada, ela deixa de pagar a contribuição sobre todos os seus funcionários, mesmo aqueles que já estão há muitos anos na empresa, que vão passar muitos anos ainda na empresa e que não vão ser afetados pela lei, não seriam demitidos, eles não vão ser afetados. Então, se essa empresa contratar mais algumas pessoas ou demitir, ela não perde o benefício, ela continua com o benefício sobre todos os seus empregados. Isso é muito caro, você pagar, dar um benefício que incide sobre todos os empregados para tentar ter um efeito de alguns empregos a mais ou alguma redução a menos nos empregos. Então, sai muito caro. O que você acha efetividade, muito custo. Aqui numa tentativa de pensar sobre futuros programas de desoneração, o que vocês acham que deveria ser feito? Desonerar só as novas contratações seria uma coisa viável para incentivar a mão de obra, por exemplo? Sim, eu acho que essa é uma focalização possível. Alguns países fizeram outros tipos de focalização, alguns países fizeram o programa temporário, mas foi temporário mesmo, ele acabou quando tinha que acabar, então numa crise ele foi usado, mas depois quando o país estava se recuperando, tiraram o benefício. E eu acredito que não há motivo para desonerar alguns setores e não outros. Pode ser uma política para todos. Claro, não dá para fazer um benefício tão grande para todos, mas poderia haver uma redução do custo de contratação de mão de obra para todos os setores. É muito difícil equacionar uma política dessa, porque algo tem que financiar, por exemplo, a Previdência Social. A gente pode discutir se o financiamento tem que ser realmente sobre a folha de salários ou pode ser mais sobre faturamento, sobre imposto de renda, sobre alguma outra fonte, mas não há por que beneficiar esses setores. Esses setores não têm nada de especial para que tenham uma meia entrada na Previdência Social. E quando eles pagam meia entrada, os outros estão pagando o dobro. Essa é mais ou menos a ideia. Você acha, então, que a solução é deixar tudo como prevê a lei originalmente? Eu acho que, nesse momento, faz todo sentido interromper o programa, porque ele já não funcionou por 12 anos, e se ele ficar por 16 anos, que é o que estão propondo, mais 4 anos, ele não vai dar um resultado diferente do que teve nos primeiros 12 anos, foi um resultado pífio, e foi muito caro. Então, vai custar mais por mais 4 anos, é melhor interromper esse programa. O que não quer dizer que a gente deva abandonar a ideia de desonerar a folha salarial. A gente pode, talvez, desonerar a folha salarial, mas de outra maneira, de uma maneira que funcione melhor do que essa.
porque essa, infelizmente, não teve os resultados esperados. Agora, que maneira seria essa? Porque o que todos os empresários dizem, do micro ao mega, é que... Ao micro não, porque o micro não contrata, né? Mas do pequeno ao mega empresário, é que contratar um trabalhador no Brasil é muito caro se você compara com outros países com os quais nós concorremos, como os países da OCDE, por exemplo. O que dá para fazer com que se possa contratar mais trabalhadores? Olha, de alguma forma nós precisaremos financiar os benefícios que a gente quer oferecer para os trabalhadores e quer ter como trabalhadores que somos. Então, se a gente desonerar num lugar, a gente vai precisar onerar em outro. Então, essa é a parte difícil da história, porque desonerar todos nós gostamos, mas onerar em outro é que é a parte difícil. Mas há algumas propostas, sim, de tentar, para todo mundo, para todos os setores, aumentar, por exemplo, tributação de faturamento, em alguns casos, ou de imposto de renda, em outros casos. Eu acho que isso é possível, mas não concentrado em alguns setores, mas sim de uma forma generalizada. E eu acho que o momento da reforma tributária, que está em discussão, é o melhor momento para debater isso, porque a gente está tentando corrigir distorções que tem em favor de alguns setores e que em prejuízo de outros. Então, a reforma tributária, tanto essa dos impostos indiretos, que já está mais avançada, como aquela dos impostos diretos, imposto de renda e outros, ela está aí para discutir justamente isso. Então, eu acho que é nesse contexto que as inovações devem ser discutidas. Não no sentido de, bom, vou proteger o meu setor por mais um tempinho. E aí a gente fica com um debate muito viciado, baseado em falácias como essas de setores que mais empregam, que é uma falácia, como a gente procura demonstrar. Vocês têm o IPEA já está elaborando novos estudos sobre impactos. Por exemplo, na reforma tributária, a gente tem aí a Zona Franca de Manaus continuou com todos os benefícios que recebia antes. Sim, o IPEA tem contribuído, inclusive, para o debate da reforma tributária com alguns trabalhos ao longo dos anos, tá? Não começou agora, ao longo dos anos o IPEA acumulou muita produção de vários colegas meus lá do IPEA sobre reforma tributária. Alguns deles estão, inclusive, agora no Ministério da Fazenda, outros estão no Congresso, trabalhando como assessores, cada um dando uma contribuição para que a reforma tributária aconteça e que ela seja boa, né? Porque reforma tributária pode ser de todo tipo. Então, o IPEA nunca parou de estudar esse tema e continuará estudando e dando a sua contribuição para o debate. Só queria fazer um comentário sobre uma coisa que você disse. O pequeno não contrata, né? Isso também é algo que a gente precisa rever, porque o pequeno no Brasil também contrata muita gente. Não, eu falei do micro, né? É porque, na verdade, o pequeno exatamente. é o maior empregador, né? O micro é que não contrata porque é uma pessoa só. Exato. Exatamente. O individual, ele não contrata outras pessoas, ele só contrata a si mesmo. Mas o micro, às vezes, a pequena ou microempresa, às vezes, contrata até bastante, tem mais dificuldade de contratar formalmente, é verdade. Mas boa parte do trabalho no Brasil está em pequenas empresas e até em empreendimentos individuais também, né? Agora, na lista dos desonerados, a gente tem aí o setor que me chamou a atenção, de tecnologia da informação, que é um setor que, na verdade, ele contrata muito pouco, né? Pois essa é uma outra ideia. É um setor importante, é um setor de ponta, né? Sim, é difícil dizer que um setor é desimportante, falar assim, não, esse setor não é importante. Tem muitos setores que são importantes, cada um por um motivo, né? E os motivos que tornam esses setores importantes são muito variados, eles não têm muita coisa em comum. Esses setores eles só têm em comum o fato de estarem protegidos pela mesma política. Assim, eles tiveram um bom lobby para se manter dentro dessa política. Mas, assim, eles são muito diferentes, por exemplo, o setor tecnologia da informação que você mencionou e, de outro lado, a construção, são muito diferentes em termos de produtividade do trabalho e uma coisa que é mais ou menos o inverso disso, que é intensidade de trabalho, ou trabalho intensidade. Você, com tecnologia da informação, você com pouco trabalho, você consegue adicionar muito valor ao PIB. A gente tem aqui, na construção civil, que está desonerada, a gente tem 30, 19 como média de todos os setores e 7 informação e comunicação, que também está desonerado. Eu queria que você explicasse o que é a intensidade do trabalho. Isso significa o seguinte, para gerar um certo valor, quantos trabalhadores você precisa? Então, na construção civil, para gerar R$1 milhão para o PIB brasileiro durante um ano,
Tá? Para adicionar esse valor, você precisa de muitos trabalhadores, precisa de 30 trabalhadores trabalhando para gerar esse valor. Tá? Porque a produtividade do trabalho nesse setor é mais baixa. Lá na outra ponta, nesse gráfico, está lá informação e comunicação. Esse é um setor com maior produtividade de trabalho, mas que é muito pouco intensivo em trabalho. Você gera o mesmo valor de R$1 milhão PIB, precisando só de 7 trabalhadores, quando na construção civil você precisaria de 30. E na média da economia, na média de todos os setores da economia, desonerados ou não, você precisa de 19 trabalhadores para gerar esse mesmo valor adicionado. Então, quando você precisa de 7, é porque você está precisando de pouco, você está sendo pouco trabalho intensivo. Esse não é o único setor que é pouco trabalho intensivo que está desonerado. Então, tecnologia da informação e comunicação é um deles. Nos transportes, por exemplo, transporte rodoviário precisa de bastante trabalho, mas transporte ferroviário e metroviário precisa de muito pouco trabalho e muito capital. Você precisa de trens, você precisa de trilhos, precisa de tecnologia, mas pouco trabalhador. Marcos, eu vou agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica. O nosso tempo praticamente estourou. Agradeço muito, tenho certeza que foi muito importante para o nosso telespectador, foi muito importante para mim ver esse trabalho de vocês. No site ipea.gov.br que essa pesquisa pode ser vista na íntegra, certo? Certo. Então, só um último comentário é que é muito bom estar aqui e isso acho que confirma a importância da TV pública, porque esse é um debate que nos meios privados ele tem sido muito enviesado. Como a gente sabe, aquela lista lá tem sempre comunicação no meio da lista, mas na verdade na lei eles dizem assim, empresas jornalísticas e de difusão de sons e imagens. Ou seja, bem explicitamente, são as empresas jornalísticas que são desoneradas quando se fala em comunicação. Elas nunca chamam atenção para isso, preferem fingir que não são parte interessada no debate. Mas são parte interessada, tem feito uma campanha muito forte usando esse slogan de setores que mais empregam, que é uma falácia. Então, talvez eu não pudesse estar fazendo essa entrevista numa TV privada, é muito bom que eu possa falar também sobre esse tema numa TV pública. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Marcos, mais uma vez. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está na internet, está no site da TV, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva em nosso canal para ter acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda.